todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver quão grande, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos nessa manhã para mais uma vez estudarmos a Bíblia juntos. E a nossa lição de hoje tem por título Deus começa a formar o seu povo. E ela está escrita em
Gênesis, nós vamos fazer a leitura do nosso textuário que se encontra em Gênesis 15, versículo 6, que diz assim: E creu ele no Senhor, impondo-lhes por justiça. Oramos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e tudo que o Senhor ainda continuará fazendo. Obrigado, ó Deus. Nós te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, hoje para todos sempre. Amém. Bom dia, irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar caminhando pelo livro de Gênesis. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que fala sobre o começo. Deus começa a formar o seu povo baseado lá no capítulo 12 a 15 do livro de Gênesis. Na primeira parte, né, do livro, nós vimos a criação, né, do universo, a criação da Terra, do nosso planeta, né, de toda a natureza, a criação do homem, depois a sua queda, o nascimento dos dois primeiros filhos de Adão e Eva, né, Caim e Abel. Aí vem as genealogias, coisa que a gente não gosta muito de ler, mas elas são importantes para a gente ver essa ligação que Deus fez desde Adão até chegar em Jesus Cristo. Bom, depois da morte de Abel, Eva teve outro filho, que se chamou Sete. Daí o autor do livro, que provavelmente foi Moisés, ele vai discorrer também sobre a sua descendência, até chegar em Noé e seus filhos. Em seguida, ele vai mostrar a corrupção da raça humana, né, a decisão de Deus de destruí-la. Mas aí ele viu lá na geração de Sete um homem chamado Noé, que achou graça aos seus olhos, né, porque ele era um homem justo e íntegro. Aí, como nós vimos na aula passada, o episódio do dilúvio, né, a preservação da família de Noé e a menção do nome dos filhos dele, né, Sem, Cã e Jafé. Ainda no capítulo 11, nós vimos a construção da Torre de Babel, como Deus confundiu a língua, que era uma só entre eles, né? Depois eles se espalharam pela terra, constituindo clãs, línguas e nações, conforme tinham aprendido a falar. Aí ele vai narrar a descendência de Sem, filho de Noé, chegando até Tera, que foi o pai de Abrão, de Arã e Naor, lá na cidade de Ur dos Caldeus. Só voltando ainda um pouco do capítulo 11, então a gente vê que o próximo passo de Deus na história da redenção, depois da confusão de Babel e dos descendentes de Noé terem se espalhado, passando algumas gerações, foi chamar um dos descendentes de Sem, né, que é Abraão, com quem ele vai fazer uma aliança, que dos seus descendentes, né, dele, ele formaria uma grande nação, que dentre todas aquelas outras, né, que tinham surgido depois de Babel, para ser um canal de bênção para as demais nações. Então, dessa forma, o Senhor haveria de manter a promessa que fez lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, conforme nós vemos lá em Gênesis 3. Deus falou para o casal sobre as consequências daquele ato para a humanidade e disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma referência clara à pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a história da salvação começa lá no Jardim do Éden. Voltando aqui para Abraão, é Abrão. Lá na frente é que seu nome vai ser mudado para Abraão, assim como Sarai, a sua esposa. Também Deus vai mudar o nome para Sara. Então, eles vão sair da sua cidade, né, de Ur dos Caldeus, onde eles moravam, né, toda a sua família. Então, ele sai com Sara, com seu pai, Tera, e com seu sobrinho Ló, para uma terra desconhecida, né? No começo, Deus manda eles saírem, né? Mas não indica para onde que eles iam.
Era uma cidade bem desenvolvida, né, para aquele tempo, mas ela estava mergulhada na idolatria, assim como a família de Abraão. Toda era idólatra, e ali era o centro de adoração aos deuses da lua. É um escritor judeu que escreveu um livro sobre a vida de Abraão. Ele falou que Abraão era um tipo de astrólogo, né? Ele vivia olhando para o céu, contemplando os astros. Aí a gente vê lá na frente Deus falando para ele olhar para os céus, dizendo que a sua descendência seria tão numerosa quanto como as estrelas. Bem, eles saíram de Ur. No meio da viagem, eles pararam e se estabeleceram por algum tempo em Harã. É lá que também o seu pai Tera morre. Então, o capítulo 12, ele começa já com a ordem, né, do Senhor a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai por uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Parece que a sua chamada foi quando ele estava em Harã, mas a maioria dos estudiosos afirma que na verdade foi lá em Ur dos Caldeus. Conforme a declaração de Estevão em Atos 7:2, quando ele estava sendo interrogado pelas autoridades religiosas, ele fala o seguinte: varão, irmãos, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, Deus precisava tirar Abraão daquele meio idólatra em que ele vivia. E o consenso maior realmente é de que ele foi chamado em Ur dos Caldeus. Deus vai começar a trabalhar agora a sua fé, né? Vai moldar a fé de Abraão. Ele agora ele vai enfrentar várias situações, desafios pela terra de Canaã. Ele vai montando, desmontando as suas tendas, conforme o Senhor ia falando com ele. E em cada lugar que Deus lhe falava, ele erguia um altar e adorava ao Senhor. É assim também, né, nas nossas vidas. Deus vai permitindo que a gente passe por várias provas para nos fortalecer e para mostrar os seus propósitos na nossa vida. Eu nunca pensei, assim como eu creio que a maioria, né, da nossa geração, que nós passaríamos por tantas lutas como as que nós temos vivido nesses últimos meses, né? Mas nós sabemos que o mesmo Deus de Abraão é o mesmo que está conosco. Ele vai dirigindo a história, nos mostrando a direção durante a nossa peregrinação aqui na Terra, até chegarmos na Canaã Celestial. Então vamos ver alguns episódios da caminhada de Abraão e sua família. O primeiro desafio que ele teve que enfrentar foi uma fome ali na terra de Canaã, né, por onde ele estava passando. A fome era muito grande, então ele decide ir ao Egito comprar comida. Só que antes de entrar no Egito, ele faz uma coisa errada, né? Ele combina com Sara, sua esposa, e deve também ter combinado com os seus servos, né, os empregados, de que se perguntassem, era para falar que Sara era a sua irmã, porque ela era muito bonita, e ele tinha medo que o matasse. Também ele queria ser bem tratado ali, né? Porque ele era um estrangeiro ali em terra estranha. E então não deu outra, né? O faraó soube que naquela caravana daquele estrangeiro havia uma mulher muito bonita que era irmã do líder. Então ele manda buscar, né, para que ela fosse uma das suas concubinas ali no palácio. E nesse meio tempo, né, a gente sabe que para uma mulher se apresentar ao faraó, ela tinha que passar meses se preparando, né? Era um ritual todo de beleza. Então, Deus vai em socorro, mais uma vez, de Abraão, né? Ele manda pragas para a casa de Faraó, ele fica sabendo, chama Abraão, dá uma dura nele, né? Porque ele tinha mentido, manda que ele saísse imediatamente
né, do Egito, com toda a sua família e tudo que ele tinha conquistado ali, né, os seus bens. Na verdade, Abrão e Sara eram meio-irmãos, né? Eles eram filhos de Tera, né, do mesmo pai, com mulheres diferentes. Mas a gente vê que ali Abrão ele fraquejou, né, um pouco. Ele podia ter confiado, podia ter buscado a direção de Deus, o que ele faria numa terra estranha. Então Deus ele interviu a tempo, né, de acontecer coisa pior, porque também ele tinha um plano na vida de Abraão, né? Então ele interviu para tirá-lo daquela confusão. Eles voltam a percorrer a terra de Canaã, agora com um rebanho muito grande, tanto ele como seu sobrinho Ló, até chegar a um ponto de que os pastores de ambos estavam brigando por causa de pasto, né? Então, mais uma vez, Deus dá sabedoria a Abraão, dá humildade, ele chama o seu sobrinho e fala para ele escolher um pedaço de terra para ele morar e colocar o seu rebanho. Então, Ló optou pela planície do Jordão, com bons pastos, uma terra fértil e bem regada, mas também bem próxima do perigo, né? Ali perto estava Sodoma e Gomorra. Abraão continuou a sua jornada e foi habitar na região de Hebrom. E nessa parada, Deus reafirma novamente para ele, né, de toda aquela terra que ele estava percorrendo seria dada a seus descendentes. Novamente, Abraão ergue um altar e cultua ao Senhor. Bom, outro episódio foi uma guerra, né? Abraão teve que entrar nessa guerra. Eram 4 reis da Mesopotâmia que invadiram ali e fizeram prisioneiros 5 reinos ali da planície do Jordão, incluindo Sodoma e Gomorra. Todos foram levados cativos, inclusive Ló. E mais uma vez Deus entra na história, dando livramento e liderado por Abraão, que pegou 318 homens da sua casa, né? Perseguiu os reis inimigos até derrotá-los e trazer de volta os cativos, entre eles Ló, com todos os seus bens. No capítulo 12, nós vamos ver o encontro de Abraão, estava voltando da guerra com Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que trouxe pão, vinho e abençoou Abraão. E esse deu o dízimo de tudo que ele tinha, tudo que ele trouxe, né, da guerra. Melquisedeque é citado lá na carta aos Hebreus como uma figura de Cristo por ser rei e sacerdote. Bom, seguindo para o final, a gente não pode falar todos os detalhes por causa do tempo, né? Mas aqui no capítulo 15, depois de todos esses acontecimentos de guerra, Deus torna a falar com Abraão, encorajando-o, porque ele ficou temeroso de que aqueles reis da Mesopotâmia voltassem para se vingar dele. Então o Senhor fala, né, com Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Essa conversa que eles estavam tendo era dentro da tenda, né? Abraão deve ter pensado em seu coração: eu creio que o Senhor tem me protegido, ele é o meu escudo e tem me dado muitas riquezas, né? O meu rebanho é muito grande, mas faltava uma coisa que mais ele desejava, né? Aí ele vai expor a sua ansiedade para o Senhor. De que vale tudo isso, né? De todas essas riquezas, dessa prosperidade, se eu continuo sem filhos? A mim não me deste descendência. Eliezer, um servo que nasceu em minha casa, é que vai herdar tudo. Então o Senhor responde para ele, né? Esse não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Este será, sim, o teu herdeiro. Aí no versículo 5, né, do 15, a gente vê que Deus levou Abraão para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. Assim será o número dos teus descendentes. Então, naquele momento, Abraão ele reacendeu, né, a esperança e a fé de que ele teria, sim, um filho. E isso lhe foi imputado por justiça.
Quantos de nós temos orado, né, por bênção ou bênçãos baseado nas promessas de Deus, e muitas vezes essa bênção demora muito tempo, né? Quer dizer, no nosso tempo, porque Deus sempre responde no momento certo. E assim como o nosso irmão Abraão, nós ficamos desanimados, impacientes, e muitos até desistem, né, da caminhada. É interessante como Deus vai tratar o coração desanimado de Abraão, deixando bem claro, né, que era ali, naquele momento, era um motivo de maior impaciência, né, de ele estar esperando esse herdeiro. Então, Deus relembra, né, primeiro Deus fala que o seu herdeiro seria gerado por ele próprio. Aí ele vai lembrar lá do começo, né, da sua caminhada. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança toda essa terra que você e sua família têm percorrido. É isso que Deus também quer trabalhar em nossos corações, né? Essa fé em suas promessas, ela transforma-se em justiça e graça, como foi na vida de Abraão, pai da fé. Muitas vezes o desânimo ele vem como uma arma do inimigo para que a gente deixe de crer nas promessas de Deus, na sua bondade, naquilo que ele já tem feito por nós, né? Em toda a nossa caminhada. Por isso Deus vai sempre lembrando a Abraão e a nós que precisamos continuar crendo e esperando nas suas promessas. Finalizando, nós vimos que apesar de toda a rebeldia da humanidade registrada lá nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, Deus prosseguiu com seu plano de redenção. Ele levou adiante a sua promessa feita lá no Jardim do Éden, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, irmãos, podemos estar certos do cuidado de Deus em nossas vidas, se estivermos dispostos a obedecê-lo em tudo. E é pela fé que as promessas divinas são cumpridas em nosso viver, especialmente a promessa da vida eterna. Então, vale a pena continuar, né, na nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe. Momentos assim eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim levanto essas mãos ao Senhor. Pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, momentos assim eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim levanto essas mãos ao Senhor. Pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro,
Graça e paz, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero convidar você a me acompanhar na leitura do texto do livro de Judas, ou da Epístola de Judas. É pouco lida, pouco conhecida, mas muito importante para a nossa vida como crentes em Jesus e para que possamos sempre estar enfrentando as circunstâncias que muitas vezes nos prejudicam ou até nos impedem de agirmos de acordo à vontade do Senhor. E neste momento eu quero convidá-lo a me acompanhar na leitura deste texto de Judas, que são os seus 2 primeiros versos. A Epístola de Judas, ela não possui capítulo, apenas versículos. Então, o primeiro e segundo verso de Judas diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus, Pai, guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. O texto que acabo de ler é do autor chamado Judas. Não Judas apóstolo, porque Judas Iscariotes, ele, além de ter traído ao Senhor Jesus, ele cometeu suicídio, portanto, estava morto. Quem seria esse Judas? O próprio texto bíblico nos dá uma indicação de quem seria. Ele diz ser irmão de Tiago. Tiago também não é o apóstolo, poderia até ser, mas baseado no estudo e baseado no que diz, este Tiago estava vivo, portanto, e era alguém de influência na igreja. O único Tiago que nós temos no relato do livro de Atos e também escrito na própria Bíblia é o Tiago que escreveu a epístola com o seu nome. É compreendido e aceito que este Tiago que escreveu a epístola não era o apóstolo, porque o apóstolo Tiago morreu logo depois, por ordem do rei, logo após a ressurreição de Jesus, no período inicial da igreja primitiva. Se nós lermos os primeiros capítulos, vamos ver que Tiago foi morto por esta ordem do rei ali da época. Pois bem, quem seria então esse Tiago? Baseado na leitura, seria Tiago, o autor da epístola. E o Tiago, autor da epístola, ele era meio-irmão do Senhor Jesus. Portanto, este Judas também possivelmente era um dos irmãos de Jesus, do relacionamento matrimonial entre Maria e José. Portanto, o texto bíblico nos dá este indicativo. Judas, assim como seu irmão Tiago, eles vieram a se converter a Cristo Jesus depois da morte e ressurreição e se tornaram líderes da igreja e de grande influência. Aqui, Judas, ele faz uma saudação inicial àqueles a quem ele escreve. E nesta saudação, ele nos mostra de maneira muito pontual a importância que Deus nos dá. Como Deus nos valoriza, principalmente num tempo como nós estamos vivendo hoje, onde estamos enfrentando aí uma pandemia, estamos enfrentando problemas sociais e que têm trazido incertezas, preocupações e medos. E às vezes, por causa destas dificuldades, às vezes por causa de tragédias que nos acontecem, nos questionamos: Deus, onde está o Senhor? O que o Senhor está fazendo? É por esta razão e outras que nós precisamos sempre meditar na palavra de Deus, que sempre nos dará a resposta às nossas indagações.
Judas, ao escrever esta saudação, ele nos mostra o quanto Deus se importa conosco, o quanto Deus se importa com você. E ele faz uma saudação tríplice. De 3 formas, ele nos mostra a importância que Deus nos dá. Se lermos com calma o texto, eu vou repetir o primeiro verso, nós veremos que importância é esta que Deus nos dá. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Pois bem, o texto que acabo de ler nos mostra como Deus nos dá esta importância. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a importância que Deus nos dá começa com somos chamados. Pense comigo, Deus, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nunca precisou de nós. Ele nem precisava criar-nos, mas nos fez. E nos deu todas as condições para nós vivermos. Por isso muitos até alegam que Deus nos fez e é por isso que ele tem que cuidar e tem que ser responsável. É aí que é o grande engano. Quando Deus nos fez, e ali podemos ir, e quando eu falo, Deus fez Adão e Eva, a mesma bênção, a mesma qualificação está com os descendentes deles, que somos nós. Ele disse a Adão e Eva, olha, administrem tudo, vocês têm o comando de todas as coisas. Alimentem-se, cultivem, cresçam, multipliquem-se. Esta foi a bênção de Deus. Então, quando Deus nos criou, nos deu condições para vivermos e vivermos bem. Mas nós, assim como nossos antepassados e assim como Adão e Eva, pecamos. E por causa deste pecado, ficamos fora de foco, fora desse padrão, fora da possibilidade de fazer o que Deus nos preparou para fazermos. Daí, entendemos que a partir desta nossa dificuldade, Deus nos chama para si. Deus nos chama para estar com Ele. Deus nos chama para andar com Ele. Esta é a primeira importância que Deus nos dá. Pecamos, nos distanciamos. Por causa do pecado, não teríamos possibilidades nem de encontrar Deus. Mas Ele toma a iniciativa e nos chama para perto de si. Quando lemos o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, nós encontramos 1 Pedro 1,5, nós encontramos esta seguinte afirmação: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ora, Deus nos chama para podermos experimentar desta maravilhosa salvação. Lembre-se, o pecado nos afasta de Deus, Ele nos chama para si, para experimentarmos a salvação e mediante a fé, e esta salvação será vivenciada de maneira plena no último tempo. Mas Ele nos chama, Deus toma a iniciativa mais uma vez para que, por onde quer que andemos, nas circunstâncias que estivermos vivendo, Ele nos chama para si, para perto de si, para vivermos a salvação. Deus está te chamando para que você entregue sua vida pela fé nas mãos dEle e você possa experimentar esta maravilhosa salvação, libertação
das circunstâncias que muitas vezes nos causam medo, ansiedade e preocupações. Segundo lugar, o texto de Judas, ele faz a saudação dizendo que somos chamados, mas também somos amados. Muito mais do que chamar para si, Deus então estende seu amor sobre nossas vidas. Quando lemos a primeira epístola de João, capítulo 4, verso 16, nós encontramos esta seguinte afirmação: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Meus irmãos, Deus, na sua infinita graça e no seu infinita misericórdia, estendeu sobre nós o seu amor. E este amor nos permite conhecê-lo. Conhecer é muito mais do que intelectualmente compreender ou explicar quem é Deus. Conhecer é estabelecer um relacionamento. E Deus se deu a conhecer através de seu Filho. Permitindo que ele viesse entre nós, como diz em Filipenses, vivesse como nós, sentisse as mesmas dores e mesmos desejos que nós, mas diferente de nós não pecou. E por causa do seu sacrifício em amor, nos concede a salvação. Quem conhece ao Senhor Jesus no seu relacionamento, na sua vida, no seu cotidiano, experimenta e vive o amor. Por isso que Judas diz que somos amados. Eu sempre tenho dito que amar não é um sentimento, mas é uma atitude, é uma ação. Ela não depende do que sinto ou não sinto, ela age porque é o certo agir diante daquela circunstância. Deus agiu por amor, vindo em nossa direção, nos trazendo a salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso é muito importante mesmo, que você e eu, a cada dia, possamos estabelecer uma relação de amor com Deus, porque aquele que experimenta e permanece no amor de Deus, pertence a Deus, conhece a Deus, mas aquele que não vive em amor não o conhece, nem sabe quem ele é realmente. O texto que li, verso 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus nos chama, Deus nos ama, e aquele que vive pelo amor de Deus está em Deus no seu dia a dia. A grande bênção que nós temos é que podemos viver o dia a dia mesmo com as lutas que nós estamos vivendo e vivido, a certeza de que somos amados e que mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que queremos ou que gostaríamos, não significa que o amor de Deus diminuiu. Ao contrário, eu acredito que quando as coisas não acontecem da maneira como gostaríamos, é neste momento que o amor de Deus se torna muito maior para nos sustentar. Conta-se uma história de um determinado homem que teve um sonho. E neste sonho ele caminhava numa praia e na beira-mar, na praia, e as suas pegadas ficavam na areia. Num determinado momento ele teve a presença do Senhor Jesus ao lado dele, que andava ao seu lado, e eles foram conversando, dialogando, estabelecendo uma relação e uma comunhão que trouxe muita alegria a ele.
mas num determinado momento ele olhou para trás e percebeu que em alguns trechos da caminhada só estavam 2 pegadas marcando na areia, enquanto que outras haviam 4. Ele deduziu: 2 é de Jesus e 2 são minhas. E aí ele notou ainda mais que naqueles momentos onde haviam apenas 2 pegadas, eram os momentos mais difíceis de sua vida. Foram os momentos em que ele enfrentou grande sofrimento, duras lutas, momentos até de dúvida. E aí, na caminhada com Jesus, ele fala: Senhor, estou olhando aqui para as pegadas e percebi que nos momentos mais felizes, nós 2 estávamos lado a lado, nossas pegadas marcavam o chão. E nos momentos piores, difíceis, de grande dor, só haviam 2. Jesus olha para aquele homem com carinho e diz: filho, nessa hora eu te carreguei no colo. Pode não parecer, meu irmão. Talvez você esteja passando por um momento difícil, uma luta, doença, morte, dúvida. Tenha certeza, neste momento, o nosso Mestre está te carregando no colo. Porque se não fosse por isso, nós nos perderíamos de vez. Então, lembre-se, você é amado, você é amada. Em terceiro e último lugar, Judas fala que, além de sermos chamados para estar com Deus, com o Senhor, além de sermos amados, que nos permite uma relação de comunhão, chamados e amados, em terceiro lugar, Judas diz que também somos guardados. Ele encerra a sua saudação fazendo esta afirmação que somos guardados. Pois bem, o texto de João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, verso 11, nos diz o seguinte, que quero ler para você neste momento. Evangelho de João capítulo 17, verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha que texto! Este verso faz parte da oração que Jesus fez, que é chamada de oração sacerdotal de Jesus. Antes de Jesus morrer e subir aos céus, ele fez uma oração. Orou por mim, orou por você, pedindo por nós, pedindo por nossas vidas, pedindo para que cada um de nós possamos experimentar do seu amor, do seu cuidado. Talvez você diga, mas pastor, quando ele orou ali pelos discípulos que estavam ali com ele, estavam convivendo. Não, é um grande engano. Eu posso provar para você que Jesus orou por você. Verso 9 do capítulo 17, é por eles que eu rogo, os discípulos. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Olha que texto. Rogo por estes que são teus. E aí Jesus vai desenvolvendo esta leitura, pedindo para que abençoe a todos nós. E no verso 20 ele diz, não rogo somente por estes que estão aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Meu irmão, você crê em Jesus? O verso 20 diz, não rogo por estes apenas, mas também por aqueles que hão de crer em mim por meio da sua palavra. Jesus orou por você. E é por isso que podemos
nos alegrar com esta saudação de Judas. Deus te dá uma importância muito maior do que você imagina, pois além de te chamar para junto dele, além de amar você para manter esta comunhão, ele também diz que somos guardados, cuidados, zelados, protegidos. Jesus orou por sua vida, orou por você. Quando nós também abrimos a Epístola de Pedro, a primeira epístola, capítulo 1, versos 4 e 5, nós encontramos esta afirmação: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Meu irmão, minha irmã, Deus nos chamou. Esse verso 5 eu li, Deus nos chamou para experimentarmos a salvação que nos está preparada, mas também para nos guardar de todo mal, de toda circunstância que possa nos trazer medo, preocupação ou temores. Portanto, você pode viver este tempo, este momento da nossa história, sem medo, sem temor, sem tristeza além do limite. Porque quando nós entendemos que somos chamados, que somos amados, que somos guardados, nós experimentamos como consequência, e o verso 2 de Judas fala, que a misericórdia, a paz e o amor de Deus se tornam uma realidade de nossas vidas. Portanto, Deus te deu uma importância muito grande. Não deixe que as circunstâncias da vida, não deixe que estes momentos difíceis, não deixe que outra pessoa lhe diga o contrário. Você é importante para Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa viver este tempo certo de que, sim, você é importante para o Senhor. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado pela importância que o Senhor nos tem dado. Não merecemos, mas somos gratos, porque o Senhor é quem tem cuidado de nós, chamando-nos para si, nos amando e guardando-nos de todo mal. Amado Pai, peço a tua bênção pela tua ovelha, pelo teu servo e serva que está participando comigo desta reflexão, que guarde em seu coração esta certeza de que o Senhor nos tem dado uma importância muito grande e tem nos auxiliado a cada dia. No nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Neste momento, meu irmão, depois do estudo, nós vamos nos levar a Deus em agradecimento à palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, te agradecemos pela bondade infinita do Senhor nas nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma toda especial. Te agradecemos, Senhor, pelos dias que o Senhor nos dá, pela oportunidade de cada dia vivermos para estudar a Tua Palavra. Ajuda nesse momento que estamos passando, porque o Senhor é o nosso Deus e eu sei que tudo vem dos altos céus. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a Tua benignidade dura para sempre. Amém.
Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor.